Olá, inscritos. Agora vamos para a nossa jornada, parte 2. Como eu tinha falado no último vídeo, você meio que é condicionado, né, a não pensar, você não pode estudar fora, né, fazer faculdade, porque isso pode mexer com a tua vida espiritual, né? Era o que nos era ensinado. E uma das coisas que mais eu sinto falta e que se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito, era em relação ao o tempo que eu perdi em família. Não sei se você já vivenciou isso. Por você fazer parte de responsabilidades lá dentro, nos ensinaram que a instituição religiosa é a sua mãe. A casa de Deus é a sua mãe. E que os pastores, eles eram seus pais na fé, sabe? Então, a instituição, a igreja que você frequentava era a sua mãe espiritual. Então, você tinha que morrer para o mundo. Então, eu me lembro e me arrependo de que eu perdi muito tempo, sabe? Exemplo, confraternizações, final do ano, Natal, que a gente sabe que tem algumas controvérsias em relação ao Natal e depois eu entro nesse assunto, depois eu falo uma série só sobre isso, mas geralmente datas comemorativas como Dia das Mães, nos era ensinado que como a igreja é a sua mãe espiritual, você tem que estar na igreja. Você não precisa comemorar com a sua mãe. E se você fosse comemorar com a sua mãe, ela deveria ir de manhã ou na reunião principal da igreja, e que ali já era o momento, você já estava compartilhando com ela, sabe? Aí eu falava, poxa, mas é Dia das Mães, eu tenho que estar com a minha mãe, tenho que estar com meu pai nos dias específicos. Mas nos era ensinado que não precisávamos disso. Na verdade, eu percebia que eles tiravam de nós a espécie de sentimento emocional de vínculo, sabe? Família. Pois é. Eu lembro que, como eu falei, Natal, Ano Novo, sempre era feito alguma confraternização entre responsáveis. E então, como sua família é do mundo e não tem nada a ver com Deus, vamos dizer assim, então é melhor você estar conosco na instituição. Então, eu perdi as contas de quantos natais, de quantos ano novo, de quantas datas comemorativas em família foi perdido para estar na instituição. Eu sinto falta, e eu olho para trás e falo assim, poxa, quantos aniversários eu perdi da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, por me dedicar à instituição achando que eu estava servindo a Deus. Outro ponto, eu me lembro que eu tinha perdido a minha avó por parte de pai e eu estava na instituição. E isso foi, se eu não me engano, durante a semana, e meus pais iriam viajar para verificar a questão, né, do enterro e tal. E eu lembro que meu pai falou para mim assim, você não vai? Eu falei, não, eu não vou ressuscitar ela, não vou. Olha isso, olha como, quando eu olho para trás, eu vejo como o sentimento familiar estava sendo retirado de mim, sabe? E eu lembro que até hoje meu pai comenta que eu deixei de estar presente entre familiares por conta da instituição, porque eu ia ter que participar da reunião e eu não podia faltar, porque se eu faltasse, eu estava dando brecha para o mal. Então toda aquela opressão, todo aquele condicionamento me fazia muito habitolada, sabe? Desculpa. Então eu falava assim, poxa, mas espera aí, quanto tempo eu perdi? Então esses pontos me marcaram muito. Eu lembro que várias vezes, como eu falei, meu pai me chamava e dizia assim, olha, vamos visitar sua avó antes dela falecer. Isso anos antes, tá? E eu lembro que
como eu falei, eu não podia, porque muitas vezes, e já aconteceu, de eu falar com o responsável do pastor, né, da instituição na época, eu falava assim, olha, eu vou viajar, vou visitar minha avó. Aí o pastor chegava para mim e falava assim, vigia, obreira, você vai perder uma reunião de domingo, sua primícia para Deus, para você visitar sua avó. Aí eu pensava, poxa, mas minha avó, ela é uma alma, né? Um dos frutos do Espírito é o amor. Então, se eu não demonstro amor em família, então qual é o sentido? Então, isso mexeu muito comigo, sabe? Principalmente quando ela faleceu. Minha mente ficou, poxa, eu perdi minha avó e eu não a vi, sabe isso? Então, nos ensinam que precisamos, isso, gente, isso é ensinado de forma sutil, tá? É sutil, não é imposto assim, não. Exemplo, digamos que você adoeceu, ou você estava indisposto, trabalhou a semana toda e domingo de manhã, infelizmente, você passou do horário de estar na reunião ou na instituição. Os próprios líderes e as próprias pessoas que fazem parte da instituição começam a te olhar falando assim, nossa, você faltou hoje de manhã, a reunião principal, o que que você fez? Se você falasse que passou da hora, tá vendo? Olha o que o mal fez. Tudo é culpa do mal, sabe? Então você começa a viver com medo, sabe? Ah, se você viaja sem autorização, você tá pecando. Se você diz não, exemplo, o pastor chega para você e fala assim, ó, eu preciso que você me consiga isso e isso. E se você fala que não, você é vista como, olha, que isso, tá vendo? É uma obreira mole, é uma pessoa que, sabe, você é um regime militar. Quando eu olho para trás, eu vejo que eu vivenciei muito isso. Então, valores familiares, eles são perdidos. Principalmente quando você tem uma família, e se essa família não faz parte da instituição, aí, sabe, nossa, tem que vigiar, você tem que estar sempre na igreja, você não pode faltar, você não pode deixar de estar na reunião para fazer coisas que são supérfluas. Então, eles nos condicionam a acreditar que Deus está ali, nas principais reuniões e que você não pode faltar, sabe isso? E aí eu parava para pensar, questionava comigo mesmo e dizia assim, mas o Senhor está em todos os lugares, Ele é onisciente, onipotente, onipresente, Ele está em todos os lugares, então quer dizer que Ele só está lá? Então, foi daí que eu comecei a abrir meus olhos, sabe? Eu comecei a meio que despertar espiritualmente nesse aspecto. E confesso para vocês que foi muito difícil, porque geralmente quando você tem um pensamento diferente ou que não é igual a todos, automaticamente você é vista como errada, você é vista como uma pessoa que está sendo usada pelo mal porque está pensando demais. E aí a história fica mais complexa ainda, fica mais profunda ainda nos próximos capítulos. Se você se identificou com essa história, se você já vivenciou isso, conta aqui pra gente, coloca aqui nos comentários, que pra mim, pessoal, vai ser muito importante compartilhar, trocar, interagir. Lembrando que o intuito desse vídeo não é criticar ninguém, é só falar da experiência e a minha jornada em busca de Deus. Então, fica ligadinho nos próximos vídeos que teremos mais conteúdos.